Estamos, então, estudando Salomão, o homem mais rico que já existiu na face da terra. Nós estamos vendo Provérbios. Salomão tem mais livros, acho que mais 2 livros, que eu estou pensando. E se nós vamos continuar lendo, estudando Salomão, para a gente modelar o homem mais rico que já existiu na terra, pegando os códigos poderosos, ou se nós vamos para as 40 chaves da prosperidade e riqueza. Eu gostaria muito de saber de você, o que você gostaria de ver. As chaves de Salomão, a gente estudar mais os 2 livros para a gente continuar modelando Salomão, ou se nós vamos para as 40 chaves da sabedoria e riqueza que eu aprendi com o Pablo Massal. O que vocês acham, gente? Me respondam aí, eu vou aguardar então que vocês me dizem para a gente decidir junto, beleza? Então vamos hoje então para o Salmo de hoje. Eu ainda não li. Hoje eu estou com algumas coisinhas para fazer ainda. Meu dia ainda está no meio do dia. Provérbios, número 29. Diz para nós o seguinte: os outros provérbios antitéticos. Então, o versículo 1 ele vem da seguinte forma: quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Gente, vocês entenderam alguma coisa desse versículo? Eu também não. Por isso, nós vamos ler então o que diz aqui na Bíblia Católica, porque eu estou com a Bíblia do King James. Eu gosto de ler porque ele tem uma compreensão, uma linguagem diferenciada, mas o que eu percebo é que cada uma se completa. Então, às vezes, tem coisas que eu não entendo em uma, eu busco na outra. E quando a gente não acha aqui, a gente vai para online. Depois eu vou pedir emprestada do meu filho, que ela é também da King James, mas já tem uma outra linguagem. É engraçado isso, né? Então, aqui na Católica diz assim, vamos lá, o versículo 1. O homem de cabeça dura para as repreensões será de súbito irremediavelmente arruinado. Então, o que é? Cabeça dura, né? Quando nós não escutamos, não estudamos, não buscamos, não pensamos antes de agir, as situações nos pegam de surpresa e a queda é grande. Então, precisamos de dose de sabedoria diária todos os dias. Porque todos os dias nós temos situações inusitadas, situações que nunca nos ocorreu. Muitas vezes a gente age e não sabe, não tem referência. E isso nos tira do prumo. Então, quando nós temos os princípios, as doses de sabedoria diária que vai ficando em nossa mente, vai nos refinando, a gente vai tomando decisões com mais sabedoria, com mais prudência, com sensatez. Então, vamos ao versículo 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra, o povo se aflige quando o perverso governa. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos com as nossas doses de sabedoria diária e nós estamos nos multiplicando. Então, as pessoas, tudo que nós aprendemos, nunca é só para a gente. Sempre as pessoas que estão do nosso lado, elas ganham. E as pessoas, a gente vai contribuindo com pessoas que nós nem conhecemos, porque quando eu ajudo você, você ajuda outra pessoa ajuda outra pessoa, e é uma cadeia incrível de luz. Versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo o que possui. Aqui nos Provérbios de Salomão, ele fala muito de mulher imoral. De que mulher que ele está falando? Normalmente é de prostituição. Eu acho que eles não usaram aqui, mas prostituição é uma coisa que destrói famílias,
que destrói nações. E também tem a adúltera, né? Tem a adúltera, e não existe uma mulher adúltera sem um homem adúltero. Adúltero. Não existe uma prostituta se não existe o cliente. Então, todos nós, o homem e a mulher, contribuem. Então, se você vê prostituição, vê pornografia, você está contribuindo para esse mercado. Então, é muito fácil para nós, humanos, apontar o dedo para onde está o erro. Mas o erro está em cadeia, na aceitação, na contribuição, como nós agimos, como nós impulsionamos esse mercado. Aí você fala, Silene, mas você é mulher, você não é prostituta, do que você está falando? Quando nós contribuímos com mercados, às vezes, de sexualidade, muita coisa, o que nós estamos incentivando? Às vezes, estamos incentivando as nossas mulheres. Claro que tem aí um mercado paralelo, que também, nem sempre uma mulher que é prostituta, ela realmente queria ser. Às vezes é pela fome, por não saber o que fazer, e outras, infelizmente, existe um mercado escravo, que é uma coisa que o homem precisa prestar muita atenção, que se ele está consumindo a prostituição, aquela mulher que está lá e aquele homem, às vezes, será se aquela pessoa realmente queria estar fazendo o que estava fazendo? Sabia que o número muito grande de pessoas que tiram suas próprias vidas, que fazem isso, às vezes estão sendo obrigados, porque existe um mercado paralelo aí que tem a escravidão sexual. É muito sério isso. Só para dar um alerta. Vamos, então, quando falamos da mulher imoral, não devemos, então, todos nós, da sociedade, temos nosso grau de responsabilidade em tudo isso. Versículo 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça, porque empobrece as pessoas. Os empresários têm medo de pôr o seu dinheiro em risco e muitas vezes sai do país, vai investir em outras coisas, e isso causa o quê? O desemprego. Então, quando nós temos o governo desonesto, estraga o país. Vamos rezar. Você entendeu? Versículo 5. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Bajuladores, ele fala bastante. Bajulador é o quê? Uma pessoa que não tem princípios e não está preocupado com a honestidade, só com o ganho dele, o ganho na hora, o que ele vai ganhar em fazer aquilo. Ele está adulando, nós temos nós falamos aqui no Brasil adular, né? O adulador, o bajulador e o adulador. Ele não está preocupado se o que ele está fazendo está certo ou está errado, se ele está realmente ajudando aquela pessoa. Ele só está vendo um retorno imediato para ele, muitas vezes migalhas. Versículo 6. Os ímpios são capturados nas armadilhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. Por quê? Quando nós usamos de má fé, fazemos coisas erradas, a nossa própria consciência nos julga, nos mostra que estamos errados. E aí nós caímos somos capturados no lado ímpio, né? O lado ímpio humano. Que é o que as igrejas chamam de pecado. Quando a gente estuda física quântica, programação neurolinguística, a gente entende que o ser humano ele tem uma intenção por trás de tudo que ele faz, uma intenção de ganho. Então, em tudo existe uma intenção positiva, a intenção dele de ganhar algo. A questão é que, normalmente, a pessoa ímpia, ele não tem a maturidade de perceber
quais as consequências das atitudes deles em relação aos outros. Não tem empatia, não vê se eu ajo dessa forma, isso é benéfico para mim, mas vai prejudicar outra pessoa? Se a resposta for sim, é prejudicial para outra pessoa, deixa isso para lá e não faz aquilo que você julgava que seria bom para você, porque aí você está entrando no caminho do ímpio, né? O que seria o pecado, mas nós estudando, entendendo que o que as igrejas chamam de pecado é a energia negativa que você vai construir para você, vai entrar no seu ser, vai entrar na tua alma, no teu espírito, na tua carne, nas suas células. Isso pode vir para você como uma doença grave, como também pode atrapalhar nos negócios, na família e em diversas áreas da tua vida, pode ser afetada por essa energia negativa que você criou e que você julgou que era bom para você. Mas como você não considerou os problemas que seriam causados em relação a isso para outras pessoas, isso volta para você de outras formas que quem não tem o discernimento de entender, se perguntar por que eu estou passando por isso, por que essas situações estão ocorrendo comigo, nem sempre entendem que foram de atitudes, de pensamentos que a pessoa teve anteriormente. Mas nada, tudo que nós passamos, de alguma forma, nós atraímos por nossas próprias atitudes. Por isso, os homens justos, eles andam livres e felizes. Por quê? Porque não tem essa energia que atrapalha a vida deles. Então, se ele faz tudo correto, ele se pergunta antes no que vai ser prejudicial para as pessoas e para ele, o que aquilo pode causar futuramente, o homem justo, ele tende a tomar decisões benéficas para ele e para o próximo. E com isso, ele não sofre as consequências. Isso é o que é provado cientificamente em relação a isso. Versículo 7. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem inteligência para dedicar-se a isso. O que é o justo que ele se interessa pela a causa dos necessitados? Nós entendemos, de alguma forma, a nossa sociedade coloca a causa dos necessitados como se fosse só você agir quando pessoas estão passando fome, quando uma tragédia acontece, você vai lá e ajuda. Não, não é só isso. O justo, que ele diz que ele acha uma necessidade na sociedade, uma necessidade para beneficiar a vida das pessoas. E ele, por exemplo, cria um produto. E aquele produto, de repente, você vê essa pessoa riquíssima. E ele tem uma empresa de um determinado produto. E esse produto faz o quê? Ele resolve um problema de diversas pessoas. Quanto mais problema se resolve, mais ele ganha. Então, a maioria dos empresários que fazem isso são pessoas justas. Claro, ele tem lucro em relação a isso? Claro que tem que ter. Ele que desenvolveu aquilo, ele que assumiu os riscos. E as pessoas também que desenvolvem causas, como falar, causas sociais, sem fins lucrativos, também essas pessoas. Então, não é só, as duas pessoas estão assumindo o caminho do justo. E aí, onde vem, então, o ímpio nessa história? Por exemplo, tem pessoas que têm um problema de saúde. Aí, um cara descobre, o ímpio, ele descobre que aquela pessoa, que um determinado grupo tem um problema de saúde. Então, ele desenvolve um produto e ele diz que aquele produto, de repente, vai fazer um milagre para aquelas pessoas vão sarar daqueles problemas de saúde. Quando, na verdade, é mentira. Então, essa pessoa vai lá e ela vende, ela não está pensando de verdade no outro, ela está pensando somente no bolso dela.
e causando grandes prejuízos. Isso é um ímpio. Você percebe que você tem os dois empresários, estou falando aqui do lado empresarial, que nós temos um empresário que resolve realmente problemas da vida dos outros. E nós temos um empresário que vê um problema e causa mais problema na vida dos outros. Essa é a diferença do empresário ímpio ou não ímpio, do ser humano ímpio e não ímpio, ou ser humano pecador, não pecador. Ah, essas pessoas vão ter problemas? Certamente. Pode ser nessa área financeira, pode não ser. Mas são negócios que não se sustentam. Ou seja, são atitudes que as pessoas tomam em suas vidas que não se sustentam. Pode ser em algum momento. É estranho, porque pessoas que pensam assim, eu fico me pergunto. Se as pessoas têm tanta inteligência, porque isso é inteligência. Inteligência ou criatividade. Não é inteligência, é criatividade. Criatividade para fazer essas coisas do lado errado. Imagina se essas pessoas começassem a ter sensibilidade e entender que ela ser honesta, ela ser séria, ela tem muito mais sucesso, muito mais credibilidade, muito mais aceita do que fazer coisas erradas. E vai ter o mesmo trabalho, às vezes muito mais trabalho em se esconder por fazer coisas erradas, não dormir direito. A consciência está em cada um de nós, não importa se essa pessoa ela é séria ou não séria, se ela é ímpia ou não ímpia, todos nós temos um grau de consciência. E em algum momento essa consciência cobra dessa pessoa. Então, para que fazer coisa errada? Se você pode ter os mesmos ou mais resultado quando você olha para uma determinada situação que você pode ajudar e ainda vai ser pago por isso. Eu não consigo entender, sinceramente, pessoas que pensam assim, mas parece ser achar que não é capaz ou que é legal fazer coisa errada, mas em algum momento essa pessoa vai ter problemas, seja nessa vida. Normalmente, as pessoas antigamente falavam muito de pecado, você ia para o inferno, que era assim que as igrejas seguravam as pessoas para não fazer coisa errada. Só que hoje nós percebemos que o mundo, o universo, ele está trabalhando com muito mais rapidez. Então, as coisas não estão indo mais para o outro lado, as pessoas pagam aqui mesmo. De repente você fala, Silene, mas eu já vi tantas pessoas que fazem muita coisa errada que ela está muito bem, ela está feliz. Como é que você sabe? Você dorme com ela? Você está na consciência dela? Você não sabe. Então, cuidado. Olhe para você, observe o que você vai fazer, se vai ajudar realmente outras pessoas. Isso com certeza volta para você, porque nossa mente é a terra fértil que multiplica e traz de volta tudo aquilo que nós plantamos, seja bom ou ruim. Ela é uma terra. Se você tem uma fazenda, um terreno, por exemplo, nas bandas do Nordeste, tem muitos terrenos que as pessoas usavam para plantar feijão, arroz, para cultivar cana e coisas que ajudavam. Em algum período, eu não sei como está hoje, que eu sou do Nordeste, mas faz 30 anos que eu não vou lá, as pessoas tiveram algumas fazendas ali que foram usadas para plantio de aquela plantinha lá que eu não posso falar o nome. Então, ela era maléfica, não é isso? É a mesma terra que dava alimentos para sustentar e crescer as pessoas, e é a mesma terra que nasce a erva daninha, é a mesma terra que você pode cultivar coisas que são proibidas. Na nossa cabeça, na nossa mente, é a mesma coisa. Nós vamos colher aquilo que nós colocamos na nossa mente. Então, é muito importante a gente ter muito cuidado com isso. Gente, estava no versículo 6, né? Versículo 7, era 7. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados, que eu falei da necessidade que você descobre em alguma área que você desenvolve produto, que você aí está militando por uma causa, né? E o ímpio não tem inteligência para dedicar-se a isso, ou seja, ele usa para o lado errado. Versículo 8, vamos lá. Os zombadores
Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Às vezes, eu fico meio gaguinha. Então, vamos lá. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes aflitos. Então, os zombadores, o que é? Fofoqueiro, pessoas que só compartilham hoje, como nós temos a internet, é um problema muito sério, gente, porque você precisa se preocupar quando você vai compartilhar um vídeo, uma notícia com pessoas. Inclusive, deixa eu lembrar uma coisa para você. Você percebe que esse conteúdo que eu estou falando aqui pode mudar a vida de pessoas? Você tem essa consciência? Então, compartilha com teus amigos, porque você compartilhando, você vai estar ajudando as pessoas. E aí você percebe, está falando de compartilhamento. Quando nós compartilhamos notícias ruins que são prejudiciais, o que nós estamos fazendo? Nós estamos invadindo o espaço santuário de outra pessoa e colocando lixo na vida dela. E às vezes nós não sabemos o estado emocional em que se encontra aquela pessoa e nós mandamos notícias que pode causar e levar ela para o fundo do poço, pode causar um grande dano na vida dela. Então nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós estamos compartilhando, porque o antigo fofoqueiro das esquinas das casas hoje estão na internet. Então, às vezes, a gente até nem quer ser prejudicial, nem quer ser fofoqueiro, mas a gente vê uma notícia assim muito louca que a gente compartilha com pessoas e que aquelas notícias mais vai prejudicar a vida dela do que ajudar. Então, precisamos selecionar aquilo que nós consumimos como conteúdo e também selecionar aquilo que nós compartilhamos. E quando nós temos pessoas que mandam esse conteúdo para a gente, muitas vezes são pessoas da família, pessoas que a gente respeita, e a gente às vezes vai ver aquele vídeo porque confia na pessoa. Então, precisa alertar essa pessoa. Se é um conteúdo que você sabe que é prejudicial para você, você vê uma vez, depois você fala para a pessoa, olha, faz um favor. Esse tipo de conteúdo é prejudicial para mim e eu prefiro que você não me mande. E também te aconselho a não consumir isso, porque isso vai ser prejudicial para o teu espírito, para a tua alma, para o teu desenvolvimento, para as tuas células. Então, vamos eliminar essas coisas ruins. Então, são as pessoas zombadoras, né? E os sábios, eles apaziguam, eles melhoram as pessoas. Versículo 9. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, queria jamais terá descanso. Jamais terá descanso. Gente, tá estranho aqui essa compreensão aqui. Eu vou ler de novo, mas depois eu vou ler na católica para a gente ver. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, queria ou quer ria, é que tá quase junto isso aqui. Jamais terá descanso. Então, um sábio, quando ele percebe que a pessoa é um tolo, que ele acredita naquilo que realmente ele acredita, nas coisas que vão prejudicar ele, é melhor o sábio parar de escutar, porque senão ele vai se igualar a ele, né? Mas vamos ver aqui na Católica como nos diz, porque 9. Quando um sábio reivindica seus direitos junto ao insensato. Quer dizer, é o sábio querendo dizer para o tolo que ele está certo. É a vida dele, a pessoa está naquela energia e ela entende que aquilo é a verdade dela e paciência, devemos deixar. Uma hora vai chegar o horário dele, ele começar a entender. Nem todas as pessoas estão na mesma página que a gente. Versículo 10. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. Os assassinos detestam o homem íntegro, mas os homens retos vão à sua procura. Aqui ele diz que defende, lá diz que o homem honesto, sério, reto, procura as pessoas que são honestas. E é verdade. Nós estamos sempre em tribos.
aquelas pessoas que mais têm pensamentos similares aos nossos. E é interessante, quando nós estamos em desenvolvimento, a gente passa num período bem solitário, porque a gente, de alguma forma, fica um pouquinho diferente daquela tribo que a gente participava. Mas abrem-se e aparecem novas tribos. E, normalmente, quando as pessoas percebem o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo nossas vidas, as pessoas que querem ter vidas similares às nossas, elas nos procuram de volta. Versículo 11. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio os reprime e acalma a sua alma. Vou ler na Católica, esse versículo é muito bom, gente, muito bom. É 11, deixa eu ver o que a Católica nos diz aqui. 11, versículo 11. O insensato desafoga todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e se acalma. Então, o que é paixão, gente? Paixão é paixão. É aquela coisa fervente, ou seja, você é apaixonado por comida, você é apaixonado por uma pessoa, aí você se entrega a paixões. O que é paixão? Paixão são coisas passageiras, que passa igual chuva de verão. Aqui a gente trazendo um pouco para o lado dos relacionamentos entre casais. O grande número de separações e de problemas de familiares estão muito relacionados às paixões. A paixão, quando é em relacionamento, que as pessoas confundem paixão e amor e falam eu te amo, precisamos entender o que é amor e o que é paixão. O amor, ele é eterno. O amor não acaba, porque o amor está dentro de você. O amor é como você ser muito milionário. Você tem o amor dentro de você. Então, quando aquela pessoa está com você, você direciona o amor para aquela pessoa. Então, você vive aquele amor. Mas o amor é seu. A paixão, ela acaba, que é aquele sentimento, aquela loucura, mas a paixão, ela tem ali uma média de vida de 1 ano a 2 anos. Então, quando as pessoas vivem só pela paixão, e aí ela tem, às vezes, um pouco de responsabilidade e segura, às vezes, um relacionamento por até 5 anos, 7 anos é a média. O casamento vai embora. Mas então, o que faltou? Se você tem amor, você é uma pessoa amável, tem um amor dentro de você, e você tem também a paixão, que são esses sentimentos que eles são. A paixão, ela é química, é um processo químico que tem em nosso organismo. Quando nós imaginamos determinadas coisas, nós desenvolvemos, nós fabricamos essa química. E aí, claro, com os problemas diários de relacionamento, você não desenvolve mais isso, você não tem mais esses pensamentos. Logo, você para de desenvolver essa química. Então, o que faz um relacionamento ir além? Compromisso, responsabilidade e amor. Amor pela família, compromisso de longo prazo, comprometimento de alma, se comprometer. Agora, quando a pessoa casa ou vive junto e pensa que aquele relacionamento vai ser igual ali no início e não tem discernimento as duas pessoas para entenderem e estudarem sobre isso, o que é isso, e aí, porque, lembra, a paixão é química. Você pode criar ela na hora que você quiser. Só que você já criou tanta coisa, houve tantos problemas ali junto daquela pessoa que você não consegue mais desenvolver essa paixão com ela. E, de repente, os problemas eram pequenininhos, não foram arrumados no momento certo, e essa bomba, ela vai crescendo. Aí chega uma hora que você fala, não aguento mais, eu realmente tenho que sair, a pessoa também.
porque um fica só na cobrança do outro. Mas por quê? Não desenvolver uma coisa que chama responsabilidade, compromisso, amor pela família, amor pelos filhos, preocupação em criar os filhos e da educação. Porque quando você tem separações, o que acontece, gente? A família, o teu filho, vai ser criado por outro homem. Ou você vai trazer um homem diferente para sua casa. Ou não vai trazer nenhum. Eu escolhi não trazer nenhum. Eu tive separação. Falei, vou criar meu filho, porque calma aí. Então, eu resolvi estudar muito em função do meu filho, porque eu sou separada. Mas por quê? Não havia discernimento entre eu e a pessoa. Não havia compromisso a longo prazo. Então, quem está errado? Não existe. Os dois têm seus erros e seus acertos. Quando você entra num relacionamento sem olhar a necessidade do compromisso, sem se comprometer, ele não vai para lugar nenhum. Não é diferente de você abrir uma empresa. Vamos agora puxar para o lado empresarial. Você decide que você vai ser sócio de alguém, uma sociedade. Até onde nós vamos nessa sociedade? Sociedade também é um casamento. É um relacionamento de alma, é um relacionamento de energia. A energia, ela tem que ser criada, calculada, para ter aquele resultado que você deseja. Senão, vai ter problema, cada um vai querer puxar para o seu lado e vai estourar. Então, nós somos seres que aqui, o corpo que nós usamos é pura emoção, e só se nós não tivermos discernimento, trabalhar o nosso lado espiritual, o nosso conhecimento intelectual, para saber o que exatamente nós queremos, e quando nós queremos sozinho, é uma coisa, quando nós temos projetos com outra pessoa, os pensamentos, os objetivos precisam estar alinhados. Porque você está com uma pessoa casada, uma pessoa quer ir para a balada, o outro quer ir para a praia. Um quer ir para a igreja, o outro quer ir para o bar. Como que essas duas energias, elas podem se conectar e criar um relacionamento e criar uma família? Fica difícil. Chega uma hora que não dá mais. Porque ambos precisam ter um caminho traçado, um objetivo. Entender que problemas ocorrem no meio do caminho, eu preciso sentar, vir para a mesa e pôr o problema na mesa e vamos achar uma solução. Normalmente, o que se faz nesses casos? Traição. Não estou feliz, deixa aí viver um momentinho feliz ali. Aí lascou tudo, porque aí você acabou de inserir mais energia de pessoas estranhas naquela energia. E os relacionamentos, a gente é pura energia. Então, aqui estou a energia, eu e você traz mais uma pessoa, aquela energia dela. Ela mais outras pessoas que nós não conhecemos, coisas que nós não temos essa energia, cria um caos em nossa vida. Nós estávamos aqui, então, no versículo... Gente, me perdi de novo. Estávamos falando de paixões, né? Que é o insensato. Então, nesse caso, a maioria de nós aqui entramos na insensatez das paixões. Tratando-se de alimentos, precisamos ter discernimento na nossa alimentação. Porque se nós apaixonamos por uma lasanha, a lasanha vai tomar conta do nosso corpo. Não é verdade? Apaixonou pela bebida, a bebida vai tomar conta do seu corpo. Então, nós precisamos cuidar das nossas emoções e não deixar que as paixões tomem conta do nosso corpo. Porque o nosso corpo é o santuário da nossa alma, do nosso espírito. E quando nós, quanto espírito, quanto alma, não assumimos o corpo, as emoções tomam conta. E as emoções tomam conta do nosso corpo, é destruidor. Chega uma hora que o espírito não aguenta, ele vai embora. E o corpo já criou um montão de coisa.
Versículo 12. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. Chefe de onde? Então, se você é chefe, todos nós somos chefes, chefe de casa, chefe da igreja, chefe no trabalho, chefe de alguma coisa. Então, se os nossos chefes empresariais, eles são mentirosos e os funcionários percebem que eles são mentirosos, aqueles que já sabem, que têm discernimento, saem da empresa. Mas aqueles que ficam, eles copiam você como chefe. Aí trazemos essa chefia para a família. Você como mãe, você como pai, vocês são chefes de família. O que acontece com seus filhos? Os seus filhos, eles não têm, dependendo da idade deles, eles não têm discernimento de sair. É meu pai, é minha mãe. Mas nossas mentiras, o nós como pai e como mães, quando nós mentimos, não importa o tamanho dessa mentira, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo para os nossos filhos, tá ok mentir. E essas mentiras, pode ser pequenininha, eles copiam, porque nós, humanos, nós modelamos pessoas o tempo inteiro. Tudo que nós aprendemos, que nós sabemos, nós modelamos intuitivamente. Nós modelamos nossos pais, depois nós modelamos nossos professores, os nossos coleguinhas, nossos amigos. A gente vai pegando modelagem, códigos de um e de outro. E quando nós não temos o discernimento espiritual, quando nós não temos as bases familiares, fica mais difícil dizer não a esses códigos de colegas, de professores e de amigos. Porque em casa é onde temos que plantar os princípios. Então, você como mãe, como pai, se você não tem princípios, está complicado, porque os seus filhos tendem a ter problemas. Claro que tem aquela coisa de alma, de espírito, a pessoa boa, a pessoa como... Tem pessoas que começam, meu pai, minha mãe não está falando verdade, não. E aí, essa pessoa começa a estudar, mas aí, essa pessoa já tem que fazer um trabalho de reconstrução mental que não é fácil. Então, cuidado com as pequenas mentiras. Pequenininhas. Às vezes, essas pequenas mentiras parece que você está dando a autorização para o seu filho fazer grandes mentiras e se tornar uma pessoa que você não gostaria que o seu filho se tornasse. Precisamos tomar cuidado com isso. Aqui do chefe, né? Versículo 13. O enfraquecimento e o opressor se encantam. Não. O enfraquecido e o opressor se encontram. E, gente, aqui tão umas escritas que eu não consigo, parece que são árabes, eu não sei exatamente o que quer dizer. Eu vou ver, é YHWH, e o Senhor. Então, eu acho que é Deus, mas vamos dar uma olhada aqui na católica, para ver se ela me explica isso aqui. Bíblia, 14, não, que eu falei que era mesmo no 13, né? 13. O pobre e o usuário se defrontam. O Senhor é quem ilumina os olhos de ambos. Tá falando de Deus aqui. Então, deve ser Deus, o Senhor. Vamos lá. O enfraquecido e o opressor se encontram. Nossa, ali colocaram o pobre. É Deus, o Senhor, quem deu a cada um dom de enxergar. Essa eu não vou explicar, porque eu não entendi muito bem. Versículo 14. O rei que julga o pobre com verdade estabelecerá seu trono para sempre. Esse Salomão escreveu para ele mesmo, que ele julgava, né? Então, o rei
segundo as leis humanas, eles têm o direito de julgar. Para mim, quem julga é Deus. Então, desculpa os advogados, desculpa os juízes, porque para mim, o único julgamento, se tiver que ter, é de Deus. 15. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem, abandonado à sua própria sorte, envergonhará sua mãe. Parece que está nos explicando, assinando no que nós estamos falando em relação à família, né? Que nós estamos falando agora há pouco. Se nós não disciplinarmos os nossos filhos, eles forem jogados à própria sorte, envergonhará a mãe. Por que a mãe e não o pai? Em outros momentos ele fala do pai, né? Mas a mãe. Normalmente, a mãe, de alguma forma, por ter mais contato com o filho, tá ali e sente mais. Raramente nós vimos pessoas que se jogam na frente de um carro, às vezes, para salvar o filho, o pai, mas mamãe, normalmente nós vemos casos assim. Porque a mãe, ela, por algum motivo, nós não sabemos, tem mais esse apego com o filho. Não que um pai não faça, mas não são todos. É muito mais comum um pai sair de casa e abandonar o seu filho do que uma mãe. Uma mãe, normalmente, ela leva o filho. Tem algumas, né, são poucas, mas elas largam também. Versículo 16. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Olha uma coisa interessante que ele diz aqui. Quando multiplica-se os ímpios, aumentam as transgressões. Vocês perceberam? Multiplicam-se. O que significa isso? Quando uns são exemplo, uma pessoa, ela age de maneira errada e aparentemente ela está tendo resultados, algumas pessoas que não eram ímpios, ou seja, não estavam agindo do lado errado, elas tendem a pegar aquele mesmo caminho e modelar aquelas pessoas e o número dessas pessoas se multiplicarem. Então, quanto mais pessoas, e o inverso também é verdadeiro, quanto mais nós procurarmos nos instruir, nós também somos modelos. Então, existe um modelo do mal, um modelo do bem. Qual deles você quer ser? E compartilhe a live com teus amigos. Isso é uma aula extraordinária. Nem eu sabia que sabia tanta coisa. Na verdade, eu não sei nada. De alguma forma, está vindo aqui, eu estou falando para vocês. Versículo 17. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, trará delícias para ti. De novo, engraçado, hoje eu tive uma conversa com uma amiga e a gente estava falando exatamente disso. Porque os filhos, parece que eles têm algumas funções para nós. Primeira coisa que o filho nos traz é alegria, segundo o amor. Lembra que estávamos falando do amor? O amor, ele é eterno, ele é teu. Mas nem todas as pessoas desenvolvem e usam, multiplicam o seu amor. Mas a maioria de nós somos presenteados por Deus para dizer, sente o mesmo amor que eu sinto por você. Você vai ser pai, você vai ser mãe, para você sentir o amor que eu tenho por você. Então, Deus dá um filho para nós, que é filho dele, para nós cuidarmos. Primeiro a gente tem amor. Cuidado, você precisa, então, cuidar dessa criança, educar e colocar no caminho do bem, no caminho do Pai, que sou eu, Deus, é o Pai do nosso filho. Ele te deu os filhos para você cuidar. E para isso, em troca, ele te deu grande amor. Que aí você sente o amor. Você teve a oportunidade
de desenvolver o amor. Teve a oportunidade de sentir o mesmo amor que Deus tem. Essa é a nossa obrigação com nossos filhos. Amar e educar. Para que eles possam amar e educar os seus filhos e crescer e ser modelo. Porque anteriormente a gente leu aqui que nós nos multiplicamos. Nós somos modelos, tanto de modelo bom, modelo ruim. Quando nasce uma pessoa que foi desenvolvida e ela age do lado do mal, ela nunca vai sozinha. Ela é modelo para outras pessoas. Assim como nós, quando estamos nos desenvolvendo como humanos, como do lado de Deus, no caminho de Deus, nós trazemos mais pessoas. Outras pessoas, nós somos modelo para outras pessoas. De novo, qual modelo você quer ser? E cuidar dos nossos filhos. Versículo 18. Um povo que não aceita a revelação de Deus é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Eu preciso encontrar, que eu lembro que eu já vi numa aula, que é o seguinte, teve um sábio ali nos anos, não sei se foi 1600 e 1700, que ele fez uns estudos de que acreditar em Deus e não acreditar em Deus. O que ganha as pessoas que acreditam em Deus, que não ganha. Então, ele chegou à conclusão, matematicamente falando, que é muito mais negócio para nós acreditar do que não acreditar. Por quê? Matematicamente falando, aqueles que acreditam são mais felizes, têm mais resultados. Então, por que não acreditar? Essa foi a pergunta que ele se fez para a nação. E aqui esse versículo está nos dizendo que o povo, né, a nação que acredita, ela é mais feliz. E o que mais as pessoas procuram na vida? Senão a felicidade. Você come aquele prato, tudo bem que o corpo precisa, mas nós gostamos de um prato muito bonito e saboroso, que nos dá uma sensação de felicidade. Nós abraçamos pessoas quando nós nos sentimos felizes. Nós voltamos para casa todos os dias, quem trabalha fora, felicidade. De voltar para casa, a felicidade e trabalho. Então, no final das contas, tudo que nós procuramos é a felicidade. Então, quando você acredita em Deus, você não precisa procurar a felicidade, porque a felicidade vai brotar em você a todos os momentos. Até mesmo naqueles momentos difíceis, você vai encontrar uma resposta para você entender o que você aprendeu e você ser feliz com isso, porque você passou por aquela aprovação. Versículo 19. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as repreenda, não conseguirá reagir positivamente. Eu não entendi aqui qual o lance do escravo, né? Naquela época havia muitos escravos. O que ele queria dizer com isso? Eu vou deixar esse capítulo para aprender, porque eu ainda não aprendi. Escravo, para mim, sempre soa como algo que não deveria existir. Então, fica difícil para mim fazer alguma consideração do que ele quis dizer aqui. Mas vamos dar uma olhada na católica aqui, 19. 19, o que ele disse aqui? Com as palavras não se corrige um escravo, porque entende, mas não corresponde. Também não sei. Poderia até falar alguma coisa, mas pode ser que eu vá falar algo errado, então deixa. Versículo 20. Vês como uma pessoa precipitada ao falar, pois espera-se muito mais do que um insensato, do que de alguém com essa atitude. Voltando aqui. Vês uma pessoa precipitada ao falar,
pois espera-se muito mais do que um insensato do que de alguém com essa atitude. Ah, aqui está dizendo assim, quando nós falamos o que nós não sabemos, ou seja, nós falamos sem pensar precipitadamente, pode esperar muito mais de de um insensato do que dessa pessoa. Nossa, eu acho que eu agi aqui com um pouco de sabedoria, não falar lá do escravo, né? Foi o que disse aqui. Versículo 21. Se alguém mima seu escravo desde a infância, ele por fim se tornará ingrato. Meu Deus, o que esse cara está falando aqui do escravo? Versículo 22. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. A pessoa de mau gênio. O que é uma pessoa de mau gênio? Nós entendemos hoje que as pessoas aprendem. Dificilmente uma pessoa, uma criança, né? Uma criança é tão linda. Você já parou para pensar e olhar que aquelas pessoas que você considera maldosas, que fazem mal, aquela pessoa já foi uma criancinha linda, que era o centro das atenções, que as pessoas amavam, e que aquelas pessoas se transformou em alguma coisa indesejada para a sociedade. Você já parou para pensar que todos eles já foram um computadorzinho zerinho, que não tinha nada, que ali poderia ser plantado uma árvore do bem ou uma árvore do mal? Você já parou para pensar que aquela criancinha se desenvolveu daquele jeito porque ela modelou pessoas? Gente, é muito sério, mas essa é a verdade. A maioria de nós, muito que aprendemos, a gente foi modelado. Vai você, olha hoje uma pessoa, então, que nasceu no Brasil e foi adotada por um japonês que não fala português. Vai 5 anos depois na casa dele. Essa criança pode ser negrinha, branquinha, mas aqui do Brasil, ela vai estar lá falando japonês. Então, nós somos aquilo que nós consumimos dos nossos pais, da nossa sociedade, da nossa escola, dos nossos amigos. Por isso, nós precisamos saber com que nós andamos, entender o que nós aprendemos de errado e que não nos faz bem, e olhar pelos nossos filhos que ainda não sabem fazer essas escolhas. Versículo 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. O que é um orgulhoso? O que é um humilde? O orgulhoso normalmente pode ser, né, uma pessoa que não escuta outras pessoas. Ele sabe tudo. Então, ele não vai escutar e tá tudo certo para ele. Aí ele vai cair no erro, vai fazer alguma coisa que ele vai ser humilhado. Humilde, nós não sabemos, nós estamos aprendendo. Então, aquela coisa de, olha, você vai estudar, vai fazer até terminar o colegial, ou você faz faculdade, ou você vai estudar, vai trabalhar e não vai estudar nunca mais. Isso é mentira. Sim, talvez para algumas profissões, até mesmo para as profissões, né, você precisa estar se atualizando. E para nós, nossa cabeça, para nosso intelecto, para nós nos desenvolvermos, nós melhorarmos a cada dia, precisamos estudar sempre, até o último dia de nossa vida. E isso nos mantém mais saudáveis e mais jovens. No sentido espiritual, no sentido intelectual. Você vê, às vezes, pessoas com 60 anos que está destruída. Às vezes, você vê uma pessoa com 90 anos totalmente lúcida, porque essa pessoa foi humilde o suficiente para continuar aprendendo. Por quê? O nosso cérebro é um aparelho que ajuda
Só um segundo, por favor. Acho que tem alguém na campainha. Fê. Eu estou em live, o seu pai deve estar tocando. Meu pai? Ai, gente, desculpa. Era a campainha. Voltei. Deixa eu tomar uma água já aqui. Gente, onde é que eu estava? Seu escravo, pessoa mau gênio, orgulhoso, né? A gente estava falando do orgulhoso e da humildade. Então, você vê uma pessoa, às vezes, de 90 anos, totalmente lúcida, conversando com a gente, que é incrível, né? Aí você fala assim, nossa, mas qual a diferença? Qual a diferença? É que essa pessoa foi humilde o suficiente para continuar estudando. Talvez empiricamente. Não entendia, não sabia o que estava fazendo, mas ela continuou aprendendo. E aquele que parou de aprender, que é uma das nossas funções aqui na Terra, é o aprendizado, aí ela está prontinha para morrer. Começa a ter vários problemas de saúde. E vai morrer mesmo. Às vezes não. Só fica meio torta porque não deu prazo ainda, faltou coisas para aprender e não quis aprender. Então a gente tem uma obrigação, aprender. E aprender a coisa certa. Principalmente a nossa parte espiritual, que é a mais prejudicada na nossa vida. Normalmente a gente está preocupado com beleza, preocupado com carro, casa, apartamento, preocupado com dinheiro, preocupado com fazer dívida, pagar dívida, com comer e ir no banheiro, e esquecemos esse lado que é primordial para o nosso desenvolvimento como espírito, como alma. Talvez esse seja um dos grandes pilares, uma das grandes necessidades, um dos grandes propósitos da nossa vida. E milhares de pessoas saem dessa vida sem aprender um pouquinho do que ela veio buscar aqui. Versículo 24. O compasso de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. Então, ele está dizendo aqui, lembra, escolher com que nós andamos, porque se você é uma pessoa honesta, mas você anda com um criminoso, então você é amigo dele. E você não pode entregar o que ele faz. E aí você torna-se comparsa dele. Então, se as autoridades te perguntam, você não pode falar. Mas a tua consciência, que é Deus, o punirá. E aí, muitas pessoas pensam assim, nossa, mas isso só vai acontecer quando eu morrer, então tá tudo bem. Lá eu resolvo com Deus. Todos os dias, uma pessoa que anda com pessoas errôneas, que andam no caminho errado, todos os dias a consciência dessa pessoa cobra ela. Todos os dias a consciência diz para ela, isso não é bom. E o que faz? Como o nosso corpo tem memória, nossas células, isso prejudica a própria pessoa, no corpo, na mente e na alma. Versículo 25. O medo humano sempre arma suas ciladas. Mas quem confia em Deus, o Senhor, vive em segurança. O medo. Então, tudo que nós falamos aqui resume-se em medo. Quando a gente age não de acordo com os princípios, a gente vive no medo. Medo de várias coisas.
E aí nós agimos e tomamos decisões mediante o medo. E isso é altamente prejudicial para a vida humana. E aí é onde caímos nas ciladas. Medo. E o caminho é confiar em Deus e se conectar com Ele. Porque algumas pessoas imaginam e falam assim: eu confio em Deus. Eu sou de Deus. Legal. Aí você faz umas duas perguntas e a pessoa já, não, isso eu não aceito, eu julgo aquele grupo de pessoas. E aí, cadê o amor? Deus é amor, Deus é alegria, Deus não julga. Claro, nós somos humanos, precisamos aprender. Então, a nossa conexão com Deus, ela se dá todos os dias. Ainda aquelas pessoas que são do mal, que nós julgamos ser do mal, ainda essas pessoas existem alguns instantes que elas se conectam com Deus, porque senão essas pessoas já não estariam vivas. Porque Deus é a vida. Não existe vida sem Deus. Em que momentos são esses? Em momentos de alguma alegria, em momento que ela não está pensando em maldade, tem uma pequena conexão. É uma pequena conexão. Aí, por quê? Para te dar vida, senão não teria vida. Por quê? Deus não quer castigar ninguém. Deus quer que você volte para o Pai. Qual que é voltar para o Pai? Pensar igual a Ele. Amar as pessoas. Amar o seu próximo. Ele já te deu um filho. Às vezes uma esposa. Às vezes um marido. Uma pessoa do bem. Para você aprender a amar em família. Então, quando nós não aprendemos a amar, nossos filhos a gente ama. Mas é um amor, às vezes, egoísta. Porque quando tem um problema com o filho da vizinha, a gente vai brigar com a vizinha, né? Opa! O filho da vizinha também é filho de Deus, gente. Peraí, calma aí. Então, não é só a defesa. Então, é um amor egoísta. Precisamos entender o nível de cada pessoa. E temos compaixão. E buscar a Deus sempre. Pedir conselho para Ele. Às vezes nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que fazer. E nós não precisamos fazer na hora que nós não sabemos. Por isso é interessante a gente conversar com Deus. Não precisamos mandar recado, pedir para outras pessoas falar. Ele tem linha direta conosco. Desde que nós nos entramos em conexão com Ele. Que nós pedimos e nós aceitamos. Porque a linha está aberta. Assim como a tua TV está aí e você pode ligar em qualquer canal, aquele que você quer assistir, você também pode se conectar com Deus. Fica naquela, vou jogar na mão de Deus e Ele que decida. Não é assim. Vou jogar na mão de Deus, deixa que Deus resolve. Precisa estar na mesma energia que Ele. E nós temos essa chave. Versículo 26. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Então, o que nos disse aqui no 26? Mais ou menos o que eu te disse. E aí, você entra naquela coisa, mas eu não mereço. Ele disse que o Senhor dá o que cada um merece. O que Deus dá a cada um merece? Existe a energia boa, a energia ruim. A água limpa, a água suja. Se você pensa no sujo e você se conecta na água suja, no pensamento sujo, você vai ter de volta aquilo que você plantou. Foi Deus que te deu? Ele fez o universo assim, certinho, matematicamente correto. E nos deu o livre-arbítrio e o entendimento. E nos deu também nos deu o manual, que é a Bíblia. Claro que nós temos o problema da Bíblia estar... Cada pessoa que traduziu e colocou uma palavra, agora cabe a nós procurarmos estudar o que significa. Como, por exemplo, se você
começar a estudar, por exemplo, programação neurolinguística, que infelizmente é uma tecnologia muito avançada, um estudo, eu não sei muito bem, não é filosofia, muito avançada, mas que a indústria de vendas, de propaganda, se apropriou da programação neurolinguística para manipular as pessoas para vender o que elas querem. Então, as pessoas não se ligam que ali você pode aprender a estudar a Bíblia. Você pode estudar física quântica, aprender a estudar a Bíblia. Porque tudo Deus trouxe para nós. As respostas estão aí, na sabedoria. Então, se nós não sabemos, se eu tivesse lendo isso aqui, sem nenhum conhecimento de programação neurolinguística, de física quântica, de emoções, certamente eu não ia entender um terço do que eu tenho entendido. Então, as respostas existem. A sabedoria está disponível para nós. E cada um temos que buscar. Porque senão, a gente vive as pessoas que têm um discernimento de um lado meio torto, ou até mesmo elas fazem, tá tudo bem, ela só não quer ver o outro lado. Às vezes pega essa tecnologia e usa só para vendas. Mas tem pessoas que usam para vendas e outras que usam para ajudar a outras pessoas a entenderem determinadas coisas. Porque nós não enxergamos tudo que está à nossa volta. Nós somos limitados. Normalmente a gente enxerga só algumas coisas. Por exemplo, você que está aqui, você já está enxergando um pouco mais. Você já está dizendo para você, existe coisa que eu não sei, eu vou atrás. Isso é muito bom. Mas existem pessoas que elas estão cegas, vivendo aquele dia a dia, feijão com arroz, e pensa que a vida é só vida e morte, e quando morre todo mundo chora, como se a morte fosse algo do outro mundo, mas ela está conosco desde que o mundo é mundo, porque as pessoas não entendem por que estão aqui. Elas não entendem quem elas são, elas não entendem o que é a morte, elas não entendem o que é a vida. Então se apegam nas paixões e vivem só isso. Mas tudo que nós precisamos para entender quem nós somos, para entender quem é Deus, está tudo disponível para nós. Então, nós pegamos a tecnologia e usamos para fofoca no celular, para ver pornografia, para ver fofoca. Tem tantas outras utilidades. Parabéns para você que está aqui, porque você está usando do jeito certo. 26, né, que eu falei, muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Então, você às vezes buscar é importante, conhecermos pessoas importantes, sim, desde que essas pessoas estejam alinhadas com aquilo que nós queremos, ou seja, com Deus. Porque aí tem muitas pessoas que acreditam só no que aquele humano vai te fazer, no que aquele humano vai poder te oferecer. Gente, tem algum humano que possa oferecer mais do que Deus aqui na Terra? Impossível. Talvez ele seja ele tenha um recado para você, porque não existe o enviado de Deus. Todos nós somos enviados de Deus. Todos nós. Alguns desenvolvem um pouco mais, outros não, mas todos nós. E todos nós temos um recadinho uns para com os outros. Eu estou aqui dando alguns recados para você, eu recebo alguns recados porque eu consumo muito material. Eu aprendo muito com essas pessoas e são recados que elas dão para mim. Assim como eu estou dando para você, você dá para outras pessoas. E uns aprendem com os outros. Cada um tem um recado. Mas não devemos, em nenhum momento, colocar nossas vidas em função de outro ser humano, que ele vai salvar nós. Não, não vai. Versículo 27. O homem iníquo é abominável para os justos,
e de caminho reto, o de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Vamos ver aqui na católica como está. 27. O homem iníquo é abominação para os justos, e o de conduta reta é a abominação para os ímpios. É a mesma coisa. Então, nós dizendo, então, que o homem iníquo é abominação para o justo, ou seja, a pessoa, cada hora eles usam um sinônimo diferente, né? É uma pessoa ímpia, uma pessoa do mal, uma pessoa errada, ela é uma abominação para a pessoa justa. Por quê? É como, às vezes é como se você estivesse secando gelo, né? Você está resolvendo uma coisa do lado certo e tem um cara lá fazendo a coisa errada e entortando, prejudicando o que a pessoa certa está fazendo. É mais ou menos isso. E, entretanto, a pessoa correta, né? Ela é amedrontador, ela amedronta, então a pessoa que está fazendo coisa errada, é óbvio que ela vai ter medo das pessoas que estão do lado certo. Então, agora é hora de nós fazermos a nossa conexão com Deus. Terminamos aqui o versículo 29, amanhã nós temos o 30, depois o 31. E você já compartilhou a live com outras pessoas? O que você achou desse conteúdo? Me diz aí nos comentários, porque nós estamos chegando ao final de Provérbios, hoje é o 29, depois 30, 31, são 31 provérbios. Eu não sei ainda se eu continuo lendo Salomão. Eu não li ainda, confesso que eu não li ainda os outros livros dele, porque eu comecei a ler sobre a Bíblia há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. Eu estava olhando outras tecnologias, estudando física quântica, PNL, coach, marketing digital, mas eu tenho uma cobrança interior para falar sobre Deus que eu não estava querendo falar. Muitas vezes eu falei com ele e disse, tá errado. Tem um monte de gente boa aí que pode falar sobre a Bíblia, sobre o universo, sobre coisas que eu não sei. Mas muitas coisas aconteceram que eu não tinha como não falar. Então, falar de Deus agora foi a primeiro que eu comecei com Provérbios. Primeiro eu li por uns 2, 3 meses, lia Provérbios, um mês, depois voltava, lia de novo. Salmos eu estou lendo, inclusive eu vou deixar um recadinho aqui para quem tiver com algum problema. Sei lá, às vezes mal olhado, ou energia negativa, coisa que você acha que possa estar te atrapalhando, que eu estava me sentindo assim. E aí eu procurei ali no YouTube e achei um judeu. Todos têm um recado para nós, gente. E ele diz o seguinte, se você estiver achando que tem alguma olhada, alguém fez alguma coisa para você, leia Salmos por 30 dias. 5 salmos todos os dias. Eu fiz isso por 30 dias. Eu estava com algumas coisas sérias para ser resolvida e foram resolvidas, eu acredito, até que antes dos 30 dias. Foi resolvido, aquela situação em especial. E eu melhorei bastante. Então, tanto que eu voltei, claro que teve outras coisas, estudei mais. Eu faço o Piorano, que é o curso do Pablo Marçal, fiz SPR, já venho nesse processo de estudo. Eu fazia live aqui no YouTube, no Insta, no Face, e tinha mais de 1 ano e 6 meses, mais de 1 ano que eu não fazia mais nada, porque eu estava travada em não querer falar de Deus. Entendeu? Por quê? Porque eu não me achava preparada. E, Silene, mas você está preparada agora? Bom, meu acordo com ele foi simples. Falei, olha, eu não acho que eu sou a pessoa preparada, mas se é assim, então fala comigo, me prepara e eu vou abrir a Bíblia e vou falar.
espero e peço que o Senhor me ajude a que as minhas palavras sejam realmente que ajudem as pessoas. Porque senão, pode tirar minha voz. Gente, maluco hoje, né? Vamos fazer a nossa conexão com Deus? Então, você vai fazer, puxar o ar pelo umbigo, soltar pela boca por 3 vezes, tá bom? Vamos lá. Pai, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, obrigada por mais essa aula. Obrigada por todos os ensinamentos que nos proporcionou hoje. Pai, que todas as pessoas que nos escutam nesse momento, que elas tenham mais conexão com o Senhor, que elas aprendam a falar com o Senhor nos seus momentos de necessidades, nos momentos de alegria, porque afinal o Senhor é amor e alegria. E todos os dias, independente do que estejam passando essas pessoas, que elas acordem todos os dias com o Senhor no coração, falando e agradecendo por mais um dia. Que elas vão dormir com um sorriso no rosto, porque o Senhor está deitando com elas. O Senhor está no coração, em cada célula tem a sua luz. Que todos os medos, que todas as mágoas, que todas as dores, elas sejam amenizadas. Que elas aprendam o perdão para poder liberar a sua luz com elas. Então, ao dormir, que você consiga sorrir. E relaxe o seu corpo e sinta que Deus está aí do seu lado. Ou que Deus está dentro de si. Faça conexão com Deus. Respire. E agradeça por sua vida. Agradeça pelo seu dia. Agradeça por tudo que você conseguiu resolver. E aquilo que você não resolveu, porque não era para resolver naquele dia. Que amanhã, se isso for importante, Deus vai te ajudar a resolver. Porque você vai estar em conexão com Ele. Então, ao acordar, você põe os seus pés no chão, ainda na cama. Você respira, olha para o seu coração. Depois você olha para o meio da sua testa, com os olhos fechados. E você vê a luz do Senhor saindo da sua cabeça, fazendo a conexão com todo o universo. Pai, obrigada por mais esse dia. Obrigada por todas as pessoas que nos viram. Obrigada pelo seu amor, pela sua paz, por sua alegria. Muito obrigada. Até amanhã. Um beijo. Silene, com vocês. Gente, um beijo, beijo, beijo.